Eu quero falar um pouquinho sobre movimentação política e partidária também das eleições municipais aqui de São Paulo. Um dia depois de se comparar com Joe Biden, o pré-candidato da Atena afirmou que não vai desistir das eleições municipais. Álvaro Noceira, agora vai, será? Boa tarde para você, Cine. Boa tarde a todos que nos acompanham no 3 em 1. Difícil responder essa pergunta. O pré-candidato José Luiz da Atena afirmou que não vai desistir e que vai até o final. Essa declaração veio após ele se comparar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele disse que se até Biden desistiu, por que ele não poderia desistir? Na entrevista que Datena concedeu ao podcast Flow, Datena afirmou que na maioria dos casos é a política que não me quer. Não sou eu que não quero a política. Então eu disse, eu preciso do apoio do partido e eu confio muito em Marconi Perillo, que é o presidente municipal do PSDB. Se caso acontecer uma desistência de José Luiz Datena, essa não seria a primeira vez que o apresentador não disputa um cargo político. Lembrando que a convenção do PSDB está marcada para o dia 27 de julho. Então, sábado agora, Evandro. Ô Álvaro, deixa eu aproveitar que a gente está falando sobre isso e nós estávamos também aguardando algum posicionamento do União Brasil sobre apoio à candidatura de Nunes ou se haveria qualquer possibilidade de caminhar com o Pablo Marçal. O que o União Brasil definiu? Depois de muitas negociações e trocas de farpas, a União Brasil decidiu apoiar a campanha à reeleição do prefeito Ricardo Nunes. Na última sexta-feira, Nunes se reuniu com o presidente do Diretório Municipal, Milton Leite. Após essa conversa, Leite afirmou que a relação entre os dois havia melhorado, mas que existia algumas pendências. No último sábado aconteceu a convenção do União Brasil. Leite afirmou que gostaria de contar com duas secretarias: a Secretaria de Proteção Animal e a Secretaria de Proteção aos Mananciais da cidade de São Paulo. Nunes confirmou que recebeu esse apoio do União Brasil para a sua coligação ficar completa. Vamos ouvir o que o prefeito de São Paulo disse. Nós são 12 partidos numa coligação. Não existe nenhuma grande cidade do Brasil que tenha conseguido unir tantas frentes. Partidos de esquerda, partidos de centro, partidos de direita, uma grande frente ampla, uma verdadeira frente ampla para disputar as eleições. Então, acho que é importante o exemplo que São Paulo dá de como é que se faz a democracia. Tem chapas que são de extrema esquerda, tem chapas que são, né? E a nossa não, a nossa ela traz aquilo que é o reflexo da cidade, aquilo que é o reflexo da nossa sociedade. A coligação de Ricardo Nunes possui 12 partidos e está marcada para o dia 3 de agosto. O ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele e o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, devem estar presentes. Volto com você, Evandro. Muito obrigado, Álvaro. Bom trabalho para você aqui em São Paulo. A gente vai ter bastante coisa para acompanhar nos próximos dias. União Brasil, Fábio Piperno define o seu apoio, então não irá caminhar com Pablo Marçal. Isso pode trazer alguma mudança nesse molho da política local aqui em São Paulo? Estou curioso para saber agora como é que vai se posicionar o deputado Kim Kataguiri. Um crítico ferrenho do prefeito, aliás. Sim. No início do ano a gente até o entrevistou no Jornal da Manhã e eu tenho até um corte na guardada de tudo que ele falou sobre o prefeito de São Paulo. Então, veja, a adesão do União Brasil, para mim, era algo mais do que previsível. A gente falou sobre isso outro dia. O Milton Leite, ele não vai entrar em nenhuma aventura liderada, nenhuma nau, comandada por um outsider. Isso é óbvio. Agora, em relação ao Datena, você vê que em 24 horas, meu caro Evandro Cine, ele sai de John Biden... A Kamala Harris. Não, e ele migra assim para um misto de Obama com Collor de Mello. Como? Ou no caso do Obama e o Yes We Can. Na versão Collor, repaginada, não me deixem sós, eu preciso de vocês. O Collor falava muito sobre isso. E é claro que ele só aumenta o suspense em relação a isso. Você está com um suspense em relação a isso ou você já tem uma expectativa de fim dessa história? Eu acho que eu vou para a expectativa de fim baseado no histórico, nas probabilidades. Se o passado é um bom guia, ele deve desistir. A pergunta que eu gostaria de fazer ao Datena é:
por que toda hora este movimento? Se lança candidato, né? E depois acaba desistindo. O que explica essa desistência toda vez? Se fosse uma vez, a gente consegue entender, 2 vezes, mas toda vez é a mesma história. Já é a quarta, história. né? Já é a quarta vez, não é? Quinta vez, né? Então... foram 11 mudanças de partido. Quarta vez seria a quinta penta, agora. Né? Seria a quinta se ele desistir mais uma vez. Pois é, então realmente causa bastante curiosidade. Agora, em relação à campanha do Nunes, o Nunes vem fazendo aí uma campanha do ponto de vista político e estratégico muito boa. Ele consegue fazer uma frente ampla, né? Com partidos aí de centro, bastante capilaridade, tem a máquina do governo na mão, tem feito algumas medidas com apelos populares, por exemplo, a passagem, né, aqui colocando do ponto de vista eleitoral, né, não do ponto de vista econômico, mas a passagem aos domingos que é gratuita, e a aliança também do Jair Bolsonaro, né? Então ele consegue ao mesmo tempo ter esse centrão, ter o Jair Bolsonaro, algumas medidas com apelo popular, e ele vai, evidentemente, crescendo nas pesquisas, né? Se a gente pegar 1 ano, ele estava com um número bem mais embaixo, o Boulos era o favorito, e agora ele ultrapassou o Boulos, do ponto de vista político, uma estratégia bastante acertada. Ô, Gustavo Segré, você acha que essa frente ampla ela pode garantir para Nunes a visibilidade que talvez o próprio vice não garanta? Porque houve muitas análises sobre a presença do vice, né, do Coronel Melo Araújo, para saldo político e eleitoral de Ricardo Nunes. Se ele realmente ajudaria a garantir votos a mais, assim, de uma maneira mais intensa para essa campanha de Nunes. E muitos entenderam que não, a não ser pelo fato dele ser indicado pelo próprio Jair Bolsonaro e pelo PL. O que essa frente ampla, com União Brasil, que também é um partido forte aqui, que tem uma liderança também muito reconhecida, que é Milton Leite, podem trazer ou pode trazer para essa campanha de Nunes frente a Guilherme Boulos? Eu não tenho muita certeza que os candidatos a vice podem aportar votos. O importante é que não tire votos. Não me parece que o fato de estar Marta Suplicy dentro da chapa vai ser, vai aumentar um monte os eleitores, porque a esquerda vai votar no Boulos, independente se esteja Marta Suplicy ou seja outra pessoa. Me parece que a mesma lógica aplicaria para o Nunes. Agora, eu fico pensando, em função de uma aliança tão grande, e levo isso ao plano federal, lembremos que quando o presidente Lula fez as alianças na eleição presidencial, depois teve que criar um monte de ministérios para dar lugar a todos aqueles que disseram, eu vou te apoiar. Tem uma velha fala de um político, diz que ele te cumprimenta com uma mão e com a outra está esperando a ver o cargo que vai vir em troca do cumprimento e de falar, eu estou te apoiando. Então, me parece que uma frente ampla vai dar, lógico, é melhor ter alguém aliado a você que aliado a outro. Isso, estrategicamente, politicamente, vale muito. Mas eu não sei se vai ser tão importante uma quantidade de alianças, até porque pode ser útil, sim, mas tudo indica que vai para o segundo turno. Não me parece que vai para... Paulo. Então, aí aonde que entra? A aliança posterior. A aliança, eventualmente, do Datena, do Pablo Marçal, da Tabata Amaral. Aonde que irão esses votos? E eu acho que esse eleitor não é que vai votar em alguém porque o seu líder, Marçal, Datena, Tabata Amaral, indica, não, vote nesse ou vote naquele. Me parece que aí já é uma questão mais pessoal. Finalizando a questão do Datena, lia várias reportagens que mencionam que ele faz esse gesto de ir para a política para negociar melhor salário na emissora que ele está. Não sei, o Piperno conhece um pouco mais do Datena, eu não sei se aplicaria isso, mas me parece que não acho que daqui para frente nenhum outro partido, caso ele desista, vai querer entrar nesse furo. Até porque vai ter a convenção agora no sábado. Imaginemos por um momento que chega dizendo, vai na convenção, confirmando a convenção, e depois diz, não vou. E aí, como é que fica o partido? Vai ficar muito ruim. Você acha que o partido está ligando, Piper? Eu acho que o Segré foi muito gentil, ele superestimou o caráter de muitos partidos.